Deixando do outro lado do horizonte parte de sua vida separada pelo mar, para Santa e Bela Catarina vieram os nossos nonos colonizar. Os italianos que sua terra amavam, lá não puderam mais continuar, pois havia tantos problemas que a melhor solução era emigrar. Um pedacinho da Itália no Brasil foi o que encontraram nesta comunhão, não só uma colônia de italianos, mas um lugar transcultural de muitos irmãos. Neste pequeno, porém desenvolvido estado brasileiro, praticamente a metade da população é formada por descendentes italianos. Hoje vivem em Santa Catarina cerca de 3 milhões de oriundi. A maior parte dos italianos que aqui desembarcaram no final do século XIX foram para a região sul, o principal destino da imigração italiana em Santa Catarina. Antes mesmo que as primeiras levas de imigrantes desembarcassem por estas terras, já na década de 1830, na cidade portuária de Laguna, esta história de fé, trabalho e superação tem seu cabeçalho. Laguna é a terra de Anita Garibaldi, a heroína de dois mundos, que ficou famosa por combater ao lado do marido, o italiano Giuseppe Garibaldi, em diversos movimentos, no Brasil e na Itália. Com cabelos ao vento e o estampido do fuzil, Anita foi para Garibaldi e para a Itália a verdadeira imagem da liberdade. Os primeiros imigrantes italianos chegaram a Santa Catarina em 1836, oriundos da Sardenha. Fundaram a colônia de Nova Itália, atual município de São João Batista. A partir de 1875, um número maior de imigrantes assentou-se no estado e as primeiras colônias foram criadas: Apiúna, Ascurra, Rio dos Cedros e Rodeio. Em 1876-77, o governo brasileiro fez uma forte campanha publicitária na Europa para a requisição de colonos dispostos a desbravar as imensas florestas brasileiras. Para as famílias, era assegurada a viagem, um lote de terra e assistência financeira no primeiro ano da estadia. No ano de 1876, Alfredo Tunay, governador da então província de Santa Catarina, ficou fascinado com as margens do rio Tubarão em uma visita à região. Como já havia um contrato do Império para trazer ao Brasil colonos da Europa, o governador pediu que para cá viessem os vênetos. Tunay conhecia este povo das viagens que fez à Itália. Era um povo que trabalhava bem a terra e era muito católico. O outono chegara e com a mudança da estação, famílias de italianos desembarcavam em terras desconhecidas à procura de um recomeço de vida. Eram cerca de 300 pessoas, todas oriundas da região do Vêneto, norte da Itália. Quando colocaram os pés pela primeira vez por aqui, mesmo carregando nos documentos sobrenomes com iniciais variáveis de A a Z, desconhecidos por este chão, todos, independentemente de idade e de sexo, tinham um único sonho: prosperar em terras sul-catarinenses. 130 anos depois, é hora de recordar a história dos primeiros italianos que aqui chegaram. Depois de vencer uma longa viagem, a construção de uma nova vida longe de casa precisou de coragem e união. Os imigrantes, ao chegarem por essas terras, foram abrindo clareiras, plantando e construindo suas casas e, posteriormente, igrejas, escolas e estabelecimentos fabris e comerciais. No princípio era somente floresta. Com muito suor e trabalho, na terra lançaram as sementes, cultivaram as primeiras safras, alimentaram porcos, bois, ovelhas, cabras, galinhas e cavalos. As vinhas foram plantadas e o vinho fabricado.
Depois de um ano, aquele pedaço de floresta começou a produzir os primeiros grãos de arroz, trigo, milho e açúcar, além de hortaliças. Para a polenta, alimento por excelência, construíram moinhos e para cortar árvores, as serrarias. Nas terras catarinenses nasceram os primeiros filhos e também tombaram os primeiros mortos, cujos nomes não se apagaram no tempo. As doenças, as pragas causadas por insetos e parasitas, a troca do clima causaram muitas mortes. E o que dizer dos índios, dos bugres como eram chamados? Não foram poucos os conflitos e as mortes de ambos os lados. No final do século vêm os ingleses com a estrada de ferro. Muitos italianos vão trabalhar na construção da ferrovia. Cidades vão surgindo por onde os trilhos da Teresa Cristina são cravados. Sotaques vênetos, trentinos, friulanos, piemonteses, lombardos. Cultura miscigenada. Ainda vive na memória o tempo em que nenhum italiano, alemão ou japonês, ou seus descendentes, poderia falar nas ruas, nos cafés, nos clubes, nos hotéis ou nas repartições públicas outra língua que não a brasileira. As marcas da italianidade conservam-se até hoje na fé, nos ofícios, nos costumes, nas casas, nas mesas. A alegria é uma característica natural do ítalo brasileiro. Antigamente, as famílias italianas se reuniam nas casas para conversar, comer e cantar. Aos domingos, os colonos reuniam-se em alguma das casas para desfrutar da alegria de encontrarem-se, fazer uma oração juntos, contar notícias recebidas e ler algumas cartas chegadas da Itália. A gastronomia típica tem a polenta cozinhada no forno a lenha e a fortaia. Em cada casa, um bom salame e um bom vinho. As massas também são como na Itália. A fé é outra característica desta gente. Igrejas, credos e o respeito ao Deus Pai. A tradição passa de pai para filho há 130 anos, uma marca ancestral. A janela do Círculo Ítalo Brasileiro na capital do estado, entidade que preserva a cultura e ensino italiano para cerca de 600 alunos, contempla-se o majestoso Palácio Cruz e Souza. Naqueles tempos difíceis do início da colonização, o governo catarinense incentivava a utilização da mão de obra de imigrantes italianos na construção dos prédios públicos e nas ferrovias. Os italianos fundaram cidades que se transformaram em ricos polos industriais e comerciais, sedes de universidades, complexos geradores de energia, estâncias hidrominerais, balneários e recantos naturais. Esta é a história de imigrantes italianos começada há 130 anos, e também de não italianos, que conviveram juntos esses longos anos. Eles que nos deixaram como legado um Estado moderno e descentralizado, rico em belezas naturais e em criatividade. Esta é a saga de um povo e de um estado chamado Santa Catarina.